vocês. Ai, que frio, né? A gente só ouve essa frase hoje e, aliás, a semana toda, né? Pois é, a gente quer saber por que, né, que essa onda de frio realmente está pegando a gente de tanta surpresa assim. Sensação térmica muito baixa. A gente vai conversar aqui com uma meteorologista sobre isso, também para saber se vem novas ondas de frio como essa, né? Deus nos proteja, né? Bom, vamos falar também de sopinhas. Ah, sim, aproveitando esse frio, né? Um ótimo alimento. Só que a gente tem que fazer as misturas certinhas, viu? E cuidar também com um pouquinho da caloria, né? Misturas erradas. É bem isso que a gente vai falar com a nutricionista aqui também. Vamos receber um coral que está fazendo um crowdfunding, sim, para ir para Curitiba, no festival grande que tem lá. Eles vão nos explicar tudo direitinho, como é que você aí de casa também pode ajudar. E tem um vídeo que viralizou na internet, as enfermeiras dançando Despacito. A gente já vai mostrar, vai contar toda essa história para vocês. Mas a gente começa o programa da Regina de hoje indo para Nova Petrópolis e para conhecer um lugar muito legal, que é Pedras do Silêncio, um parque, né? Que tem aí, fala da imigração germânica através da arte. Portanto, conta pra gente essa história, Karine Flores. História que é contada em silêncio. Mãos habilidosas que transformam objetos sem vida em arte. Turistas encantados. Eu gostei de todas. Não dá nem pra escolher, porque são todas lindas. Nunca tinha ido num parque assim. Gostei bastante mesmo. Isso aqui é muito bonito, né? Tem muitas esculturas legais. Mais de 80 esculturas estão espalhadas pelo Parque Pedras do Silêncio em Nova Petrópolis, divididas em 5 espaços, que retratam diferentes momentos da vida dos imigrantes germânicos que colonizaram a região. Eu acho que é um dos grandes destaques que o parque tem, contando uma história real da nossa região de uma maneira totalmente diferente, por intermédio da arte da escultura. Então agrega um pouco de história, cultura e arte, né? O significado dos sobrenomes aí. Por exemplo, Bauer é um agricultor, um Schneider é um alfaiate, um Schumacher é um fazedor de sapatos, isto é, sapateiro. E assim vai, cheios de nomes que estão sendo mostrados aqui, que encantam as pessoas. A principal escultura tem 5 metros de altura. Ela demorou 4 meses para ser concluída e necessitou de 40 toneladas de pedras brutas. Essa escultura ela representa então a família de imigrantes chegando para a região, a mala e a trouxa representando alguns poucos pertences que esses imigrantes traziam, o homem com o machado na mão que representa esse desbravar, a mulher com o bebê no colo que também representa então esse cuidado com a família que ela tinha e a responsabilidade dela. Ela foi esculpida pelo Cristóvão, assim como a maioria das imagens que estão no local. Às vezes eu tenho desenho, né? Então vou pelo desenho, risco por cima e vou fazendo. E às vezes eu crio, né? Então aqui no parque tem umas que foram criadas, né? Que eu imagino, né? Olho na pedra e mais ou menos eu já vejo o que pode sair e o que não pode sair. Todas as esculturas foram feitas de arenito, uma rocha abundante no Rio Grande do Sul. Mais de 300 toneladas de pedras foram utilizadas na construção do parque. Eu acho que é a preservação da cultura, que eles fazem questão de manter, de se unir e estar todo o tempo renovando, né? Quando termina o passeio e os visitantes vão embora, o silêncio retorna. Cada um leva consigo um pouquinho do sentimento que os artistas transmitiram na construção de cada obra. Eu achei muito bacana, conta a história de uma forma mais dinâmica, né? Então não fica aquela coisa cansativa, a pessoa consegue ver e entender a história de uma forma mais bacana, diferente. Os traços muito fiéis às fotografias e a forma como eles esculpiram numa única pedra, né? A estátua foi feita totalmente, a escultura num único bloco. Achei muito interessante isso. O dinheiro, ele não paga a escultura, né? O que paga, o que tu sente quando tu tá fazendo ela. Que lindo, né, gente? Bom, falando em serra, a gente lembra das baixas temperaturas. Tem muita gente sem entender o porquê de tanto frio, tudo bem que é inverno, né? Mas essas mudanças de temperatura loucas também. Por isso que eu vou receber aqui hoje a meteorologista Ludmila Pockmann. Eu acho que é assim, hein, Ludmila? Vem pra cá.
Teu nomezinho é assim mesmo? Ah, falei certo. Tudo bem? Tudo bem, Regina. Eu espero que tu tenha uma boa explicação para tudo isso. Temos, porque a gente tá bem preocupado, viu, com o que vai acontecer. Menina, tudo bem que é inverno, é bem isso. Mas assim, as temperaturas baixaram muito. E a sensação térmica, inclusive, baixou ainda mais. O que está acontecendo? Explica pra gente. Então, boa tarde a todos. O fenômeno já tinha sido previsto, né, Regina? A gente, na entrada do inverno, comunicou à população que iam ser suscetíveis às entradas de frentes frias. E quando entra uma frente fria, existe aquele período que foi o calor da semana passada. Então, antes da massa de ar frio chegar, a atmosfera ela vai se adaptando e aí a gente teve, então, aqueles dias de muito calor, os veranicos. E que, aliás, vai voltar. Possibilidade, com certeza. Semana que vem, parece, pela previsão, já tem de novo 27 graus, né? Correto. Haja saúde, coitadinha da gente. Então, quando está vindo uma massa de ar frio muito grande, a gente vai ter esses períodos com um pouquinho, né, a temperatura mais amena, e depois aí vem a chuva e o frio intenso. O que acontece? A sensação térmica é em decorrência da baixa umidade do ar. Esse frio ele veio tão potente, tão forte, né, a massa polar é tão intensa, que baixou a umidade relativa do ar, tanto que a gente viu que a precipitação foi pequena, né? Foi michuruca, digamos assim. E aí depois veio a massa de ar frio. Olha as imagens que a gente está mostrando, né? Porque algumas cidades teve neve, geada, teve foi muita manifestação do tempo ao mesmo tempo. Com certeza. E nós descobrimos no Rio Grande do Sul esse ano outros tipos de neve, né? Não veio só floquinho, aquele bonitinho, a gente teve a chuva congelada, a gente teve também outros tipos mais grossos até, né, do floquinho de neve. Então está sendo muito interessante até para a população agora se ambientar com esses termos meteorológicos e, né, conhecer um pouco mais da ciência da nossa natureza. Gente, eu quero depois deixar claro que vocês devem ter visto aí que a gente está com a mesa cheia de legumes aqui e tal, já vai falar de sopa assim, mas não é a Ludmilla, viu, que vai dar receita nenhuma. A gente pode até perguntar, né, Ludmilla, mas não é isso. É a Viviane que vai falar sobre as sopas, porque no inverno realmente não tem coisa melhor. Agora, Ludmilla, o que nos interessa também saber tudo bem, vai esquentar de novo, ok. As ondas de frio que ainda estão por vir, serão tão intensas quanto essa? Nós não temos como prever assim, do tipo, daqui a tantos dias vai ter uma massa de ar frio, porque a meteorologia ela funciona assim, a previsibilidade ótima é de 3 dias, né? 5 dias em diante nós chamamos de tendência. Então não adianta a população ficar preocupada e já querer prever para o final do mês ou para o mês seguinte alguma organização, porque a atmosfera está girando, o planeta, eu sempre digo, o planeta não para de girar, não é porque a gente tem um compromisso que a atmosfera vai se comportar diferente. Quer que os meteorologistas expliquem tudo, né? Com certeza. E adiante tudo também, que é pra gente já se arrumar. Arrumar as roupinhas em casa todas. Agora, o que fez a gente estranhar é pelo seguinte, porque, por exemplo, de manhã, tudo bem, no inverno acontece isso, de manhã e de noite é muito frio, durante o dia esquenta um pouquinho, não está acontecendo isso. A massa meio-dia está muito frio aí. Tem aquele sol hoje, até o sol veio com mais força, né? Ele abriu mais forte, a gente teve agora uma sensação térmica agradável, mas por causa, foi uma massa muito intensa. Há 3 anos já tinha ocorrido isso, tinha tido um frio extremo. Pra te ter noção, Regina, no Amazonas eles tiveram mínima de 9 graus, né? Claro, no decorrer do dia vai aumentando. Sabe que a gente nunca lembra disso, né, que tu falou? Há 3 anos teve um frio assim e tal. Quer dizer, como este frio já teve, ou seja, não é novidade. Não é novidade. Inclusive, existem registros até de uma grande nevasca na década de 50 em Santa Catarina, né? Então, as pessoas sempre dizem, é o aquecimento global, é uma coisa nova. Gente, existe o aquecimento, existe essas tendências, né, climáticas que estão ficando adversas, porque o homem, obviamente, interferiu, a tecnologia, né, não vem só para o bem, mas existem também fenômenos que nós desconhecemos, né? A meteorologia tem observações por um pouquinho mais só de 100 anos. Então tem muita coisa ainda que a gente não conhece que pode sim acontecer. E como é que tu acha que está o Brasil nessa questão de previsão, né, de condições climáticas, como tu mesma falasse agora? Porque a gente vê que fora daqui existem previsões para grandes tempestades, né, para tsunamis, enfim, para furacões. Aqui, tu acha que a gente está bem preparado para isso ou a gente tem muito que andar ainda?
Esse é um assunto, anualmente, a gente bate bastante. O Rio Grande do Sul é o estado de entrada das massas de ar. O Rio Grande do Sul, né, ele sofre diretamente. Toda a massa de ar polar entra dentro do Brasil pelo nosso estado. Então, nós deveríamos, sim, ter um equipamento melhor. Nós estamos lutando há mais de 5 anos com o governo do estado para colocar o radar de Pelotas para funcionar. A gente precisa desse equipamento, né, como cientista, a população necessita, né, desse tipo de equipamento para a gente poder prever, por exemplo, o tornado de São Francisco de Paula, né, que infelizmente acaba devastando. São eventos extremos potentíssimos, né, e são muito localizados, então a gente precisa desses equipamentos e a gente tem a expectativa, mesmo agora sabendo da crise econômica, que vai melhorar. Já não é como era antigamente, que eu brinco com meus professores, eles eram Indiana Jones, né, eles conseguiam fazer previsão de longos dias com nada. Hoje nós temos satélites, nós temos estações meteorológicas instaladas em todo o estado, sempre precisa mais, né? O que a população também puder auxiliar, digamos assim, os centros de previsão, cobrando realmente dos governantes, né, de que tenha mais sempre incentivo e tecnologia de ponta. Sim. Até porque aqui a gente não tem também a preparação das casas, muitas vezes, que tem fora, né, para esperar grandes tempestades, enfim, né. Agora, outra coisa que eu ia te perguntar do frio, a gente dificilmente vê, e eu, como sou sem memória, vou reconhecer aqui que eu não sei se já teve, Porto Alegre com temperaturas negativas. Isso é possível ainda que venha acontecer nesse inverno? Olha, possivelmente, claro, né, uma grande outra massa polar adentrar o estado, pode cair de novo as temperaturas, mas eu me lembrei essa semana que em 1994 nevou em Porto Alegre. Eu era pequena, estava no colégio, na escola, eu não e tenho vi, memória, acabei de foram minutos, mas foi muito legal o fenômeno e sim, Porto Alegre daí já tinha teve. temperatura negativa, porque só neva com temperatura negativa. Na verdade, a temperatura negativa, a neve, ela se forma nos altos níveis, né, e aí depende o quê? A camada inteira está muito fria para que o floquinho consiga chegar ainda como neve ou chuva congelada na superfície, né? Quando a gente tem, por exemplo, Porto Alegre ainda é mais baixo perante a serra. Na serra é muito mais fácil de nevar, mas não se descarta uma grande massa de ar frio potente e a gente ainda está tendo um fenômeno adverso esse ano que é a nossa costa do Atlântico está um pouco mais aquecida do que o normal. Então, esse pouquinho de aquecimento, digamos assim, ele abre um corredor de entrada para as massas de ar passarem com mais facilidade, ficarem dentro do continente. Então, possibilidade sempre há. Sempre há, né? Mas a gente não se esquece. Gente, agora vamos esquentar um pouquinho esse assunto, né? Porque nesse frio todo, vou te contar uma coisa. Quem é que não gosta de uma boa sopinha, né? Então hoje a minha amiga nutricionista Viviane Braz vai nos dar várias dicas de sopas e caldos. Vem pra cá, Viviane. Ai, aí, tudo bom? Senta lá com a gente. Eu vou pedir pro Tiaguinho, pra Mirka, alguém entrar aqui, porque eu acho que o meu ponto tá um chiado aqui, Rafa, que eu não vou te escutar nunca mais. Então eu vou pedir pra alguém entrar aqui pra pegar o ponto, tá? Enquanto eu converso com a Vivi, porque daí depois a gente já troca eles, os guris já testam. Mirka, por favor, venha cá. Essa é a Mirka, vou apresentar pra vocês, se vocês não conhecem ainda, tá aqui. A Mirka, vem cá, Mirka, tem que mostrar a Mirka, gente. Que mania que vocês têm de esconder as pessoas aqui nesse programa. Gente, Viviane, olha só. Tô vendo aqui várias coisas, tá? Tu acha que a gente costuma fazer a sopa errada, às vezes, misturar os ingredientes errados? Regina, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no programa. Às vezes, sim, muitas vezes a gente fica na mesma coisa. Eu trouxe esses elementos todos diferentes para a maioria da população, porque as pessoas ficam sempre na batatinha, na cenourinha, no arrozinho, no frango. E mistura, por exemplo, batata, arroz, massa, não sei o quê. Tudo numa coisa só. Socorro, é isso? Então, assim, nutriente bem pouco, né, o valor calórico aumentado e de sopa vira, na verdade, uma grande papa que não tem um valor nutricional muito interessante. E que engorda. E engorda. Então não adianta dizer assim, eu comi só uma sopinha ontem de noite. Sim, às 10 da noite misturou tudo isso, meu Deus do céu, né? E aumenta o índice glicêmico, as pessoas muitas vezes fazem isso para fazer dieta, acham que estão fazendo uma diminuição do valor calórico e não estão. A sopa, ela vem para aquecer, né, para trazer esse quentinho, esse afago que a gente chama. Mas o interessante dela é do valor energético que ela tem. Ela não precisa ser uma sopinha ralinha, ela pode ser uma sopinha espessada. Aqui eu trouxe 3 opções de proteínas.
que não sejam de origem animal, porque a gente sempre pensa na carne ou no frango, né, para fazer a sopa. Não necessariamente, eu posso... E esses produtos aqui podem dar uma saciedade, porque as pessoas reclamam muito disso, né? Que a sopa, ai, comi uma sopa ralinha, daqui a pouco eu já tô com fome. Exatamente. E a gente também come com os olhos e precisa de um pouquinho de crocância. Além dos alimentos todos que a gente vai colocar, as folhas, eu trouxe aqui um alho poró, agora é período... Tá aqui a Mirka já de novo. Ah, conseguiram, mostra a Mirka agora, pelo amor de Deus, gente. O pessoal lá de casa tá curioso, é sério. Obrigada, Mirka. E aí, então, assim, eu trouxe alguns alimentos, na verdade, que estão... É época de todos esses, dessas batatas diferentes, que a gente chama de batata. Então, tem a batata... aqui tem uma raiz, que é o inhame, dessa ponta pra cá. Aqui, ó. Primeira, então, meninos, aí quem vai mostrar... vocês estão mostrando tudo, né? A de lá é inhame. Isso. Tá, depois aqui, batata... A batata... Essa batata, gente, é uma batata que ela tem uma coloração um pouquinho... Eu cortei um pouquinho antes para as pessoas verem que ela oxida. Então, ela vai ficar laranja. A gente chama de batata moranga. Ela fica bem a cor da moranga quando a gente cozinha. Até meio fiapintinha, que nem a moranga. E ela tem uma texturinha, assim? Tem uma texturinha. Sim. E ela engrossa a sopinha. Ajuda a espessar, exatamente. Tá. A outra batata da ponta, que é uma batata doce roxa, que olha que linda que ela é. Linda, riquíssima. Olha, Ludmila, que nem eu. Já ia te dizer, pensei que era beterraba, não é. Mas ela tem tudo que tem de maravilhoso na beterraba também, e o índice glicêmico um pouquinho mais baixo. E o cará também, que é a outra raiz da ponta. E a gente tem, ali eu coloquei o gengibre, que também é uma raiz, para a gente dar aquela esquentadinha. Pois eu ia te dizer, porque o gengibre, na verdade, diz que se usa em vários pratos, que dá realmente essa coisa do esquentar. Ele é termogênico, né? Então, assim, ele vai, como a pimenta, como vários outros elementos que podem. Ali tem na ponta um curry, que é uma mistura. Esse aqui, ó. Isso. Vou até pegar, que é mais fácil pro Pedrinho mostrar aqui. É uma misturinha que tem várias propriedades, né? Então, assim, o curry é uma das coisas que a gente finaliza para dar aquela coisa da pimenta, para não ter que usar tanto sal, porque as pessoas acabam usando mais sal. Também isso. Quer dizer, eu ia te perguntar, não precisa na sopa salgar demais. Pode ter temperinhos. Que tipo de temperos que a gente pode usar? Então, a gente pensa no curry, a gente pensa ali na raiz de gengibre, a gente pensa no alho poró. Adoro alho poró. As pessoas não sabem muito como usar, mas ele é um tempero fantástico. Ele confere o sabor do alho, não aquela coisa mais forte do alho, mas tem um saborzinho no final. É verdade. E é delicioso e tem vários nutrientes também extremamente interessantes. Tá, e aqui a gente tem a lentilha, nesses potinhos, vidrinhos. Aqui na ponta de cá, né? Isso, é o grão de bico. Que é uma proteína. Também dá pra pôr na sopa. Claro, vai fazer delicioso, espessa, é uma delícia, riquíssimo em nutrientes também. A gente no arroz e na batata. A ervilha seca, que a gente compra tudo no supermercado, tudo é bem acessível. Tá, e a ervilha também dá pra fazer o creme de ervilha. O creme de ervilha. Todos esses, na verdade, você pode cozinhar uma parte, tá? E colocar o truquezinho, colocar uma folhinha de louro para tirar um pouquinho os fatores antinutricionais que as leguminosas têm. Então, bota uma folhinha de louro na água, deixa ela cozinhar um pouquinho, e aí não precisa cozinhar muito. Ela cozinhou, você pode pegar um mixer ou no liquidificador, bater e fazer aquele creminho e depois ir colocando algumas coisinhas. Você pode colocar uma dessas batatinhas, eu posso colocar uma cenoura, eu posso colocar um óleo poró para temperar e conferir sabor e potencializar os nutrientes que tem ali dentro. Se tu quiser fazer uma pergunta, vai firme. Na verdade, eu quero aproveitar a nutricionista e dizer, né, vamos unir a meteorologia e a nutrição. Olha que coisa boa. Nós comentamos da sensação térmica, baixa umidade do ar. Nada melhor do que a população, então, tomar caldos, né, se nutrir, se hidratar, até para melhorar, diminuir essa sensação de tanto frio, né, que dói o osso. Porque a gente tem a impressão que no inverno a gente tem que comer mais. Tipo, eu tenho que comer arroz, feijão, tem que comer... Tem que comer ou não, Vivi? Na verdade, a gente tem uma necessidade calórica um pouco aumentada, sim. Mas a gente não precisa comer quantidades, a gente tem que comer na qualidade. Então, as pessoas trocam uma coisa pela outra. Tem que comer vários nutrientes com qualidade. Eu posso comer um arroz, um feijão, uma carne, uma salada no almoço e deixar essa sopinha para ser um pouquinho mais leve para a noite. E variando também, porque senão, claro, vai fazer uma sopa comer toda noite. Fundamental, Regina, tu disseste tudo. Variar é o principal. Mesmo que você coma alimentos maravilhosos, se você não variar, não vai ter o melhor aporte nutricional. Tem uma pergunta aqui que o Rafa me passou, acho que é da Mirka, sobre batata doce para quem é diabético. Sim, tem que ter cuidado, o índice glicêmico a gente cuida muito, tá? O modo de preparo, e a gente tem que cuidar, assim, de todos, eu gosto do inhame e do cará.
tá? Que não são batatas... Que pode ser para qualquer pessoa. Pode ser para qualquer pessoa. Claro que dependendo do tipo de diabetes, que horário vai comer, tudo isso tem que ter cuidado, tá? Mas é interessante. Eu trouxe também a couve-flor, porque ela também é um produto geralmente um pouco mais caro no mercado, mas é época. Todos esses alimentos que eu trouxe é uma sazonalidade, então cada um tem um período. É época de todos esses. Então tá mais barato para comprar. Pra gente encerrar, eu preciso te perguntar uma coisa. Tem lá o preguiçoso, vou falar porque tem amigos meus que batem tudo no liquidificador. Isso atrapalha, quer dizer, a vitamina, a proteína, não, da sopa? Não atrapalha. O fundamental às vezes a pessoa quer espessar, ou uma pessoa mais velha que não pode tomar aquele caldinho mais, né, tem que ser um pouquinho mais espessado. O que tem que fazer, Regina? Vou picar o mais picadinho possível, vou dar uma salteadinha nele com alguma gordurinha boa, um ghee, um azeite de oliva, para conferir sabor, sem sal, sem nada. Vou colocar água, vou tamponar e vou dever quando ele estiver cozido. E tá cozido, não precisa desmanchar o alimento. Tá cozido, eu pego esse pouquinho de água, bato no liquidificador e faço o creme. Ok. Aí tá. Daí... Ou mixer mesmo na própria panela, não precisa nem tirar dali. Sim. Quando terminou, eu vou usar as ervas, eu vou usar o sal, para não exagerar. E a dica é, se for congelar, coloque o mínimo de sal. Tem que colocar um pouquinho para congelar, mas coloca o mínimo porque depois que eu congelo, ele potencializa. Ai, tá ótimo. Pena que não veio a sopa pronta, tá, Vivi? Pra próxima. Obrigada, gurias. Valeu muito. Fiquem aqui comigo ainda. Uma outra coisa que é uma boa alternativa para esquentar é cair no samba, né?